Boa noite! O tema de hoje é como estimular o seu bebê. E eu vou começar ele fazendo uma pergunta. O que você tem de mais importante? O tempo. Principalmente aquele tempo que passamos com as pessoas que amamos. E o tempo não volta. Afinal, o que é o desenvolvimento neuropsicomotor? Que a gente tanto fala. Antes disso, eu quero começar agradecendo a presença de todos vocês que estão assistindo a live pelo YouTube, pelo canal do Facebook. E lembrar de assinar a nossa lista de e-mails lá na página para que a gente possa compartilhar essas informações com vocês. Aquelas pessoas que assinaram os e-mails para a gente mandar o gráfico, a tabela de estímulos e as dicas de como controlar as birras, me confundi toda aqui. A gente vai enviar sábado para as pessoas que assinarem até hoje, tá bom? Combinado? Então vamos lá. O que é o desenvolvimento neuropsicomotor? O desenvolvimento neuropsicomotor é o desenvolvimento da criança de um modo geral. Ele envolve o sistema motor, cognitivo, psicológico, sensorial. Então, quando a gente fala em estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, entenderam? Assim como uma criança, por exemplo, que tem algum prejuízo na capacidade de ouvir, na audição, ela pode não desenvolver adequadamente a fala, mesmo que toda a musculatura, tudo relacionado à fala esteja preservado. Estão vendo como tudo isso é importante? E eles estão, então, é importante a gente frisar que cada componente, na verdade, ele é um misto de manifestações. Por exemplo, quando a gente dá um sorriso de alegria verdadeira, ela está envolvendo todas as formas de desenvolvimento da criança. Por isso, sempre lembrar, a gente tem que estimular a criança como um todo. Os comportamentos da criança, eles revelam não somente a função motora, por isso que é importante o acompanhamento pediátrico. Por exemplo, quando a gente está lá avaliando o bebezinho logo que nasce e a gente vê que ele tem alguma hipotonia, fraqueza muscular, e a gente está testando lá o reflexo plantar, que é quando a gente aperta o pezinho, a palminha, a marcha reflexa, são vários testezinhos que a gente está fazendo. A gente está vendo se ele está com plena capacidade neurológica, não só motora, porque a gente tem que lembrar que tudo isso é interligado. Um atraso da fala, como eu falei, pode ser um déficit aditivo. Um atraso da interação social pode ser um déficit motor. Por isso que os primeiros 1000 dias são tão importantes. O seu filho nunca vai se desenvolver como ele vai se desenvolver nesses 1000 dias. O que são os 1000 dias? Aquele tempo que abrange o mês anterior à gestação até os primeiros 2 anos de vida da criança. Então, lembra da questão dos 5 sentidos, dos estímulos? É muito importante que a gente já comece a estimular essa criança desde a barriga, em todos esses aspectos, desde a gestação. E a gente vai dar continuidade a esses estímulos e a esse acompanhamento nessa sequência. Vocês acham que o pediatra está medindo a cabecinha toda a consulta até os 2 anos de idade à toa? A gente está vendo se está indo tudo bem. Assim como eu falei, além da questão dos marcos de desenvolvimento, que eu vou falar logo mais para vocês, a gente também tem reflexos e testes que são feitos a cada consulta. Se vocês olharem aquele livrinho da caderneta de vacina, lá no final, ele vai ter um gráfico que abrange as 2 páginas, assim como você abre, que ele reflete os marcos de desenvolvimento. O que a gente espera que a criança faça com 1 mês, 2, 3 meses, 4, 5? Então, imaginem, se a gente estimular essa criança adequadamente, que potencial que ela pode chegar?
O estímulo precoce, ele é muito usado em crianças que nascem com comorbidades, ou seja, com algum prejuízo das suas funções cognitivas ou motoras. Por exemplo, os pacientes que têm síndrome de Down, eles são hipotônicos, os prematuros extremos, né? Então a gente lida com esses pacientes já com estímulo precoce. Por quê? Para prevenir e evitar comorbidades. Lembra das janelas de oportunidades? A gente tem uma neuroplasticidade incrível nessa fase. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso corpo, o corpo desse bebê, ele tem de se reorganizar, formar novas conexões e responder a esses estímulos. A partir da idade, a partir do momento que essa idade vai avançando, a gente diminui o potencial de neuroplasticidade. Por isso é tão importante que a gente reconheça e que a gente estimule nossas crianças adequadamente. Se já é benéfico para crianças que têm essas patologias, imaginem para as crianças que têm um potencial pleno aí pela frente. Aí vocês vão falar para mim, mas doutora, é preciso algum treinamento para que eu possa estimular meu filho adequadamente? Lembra do tempo? É o que de mais valioso você pode proporcionar a ele. O tempo, o afeto, o cuidado, o carinho. Promover as memórias interligadas, as sensações. A gente tem uma turbulência aí acontecendo na vida. A gente trabalha para ter mais tempo, mais qualidade de vida, só que a que custo? A gente tem que se lembrar que a gente pode estar perdendo essa janela. Então vamos sempre dar uma balançada nisso. Aproveite o tempo que você tem com seu filho com qualidade. Por exemplo, com 3 meses, a criança já deve estar firmando a cabeça. A gente tem meios que a gente pode interagir com esse bebê, mesmo de pequenininho, para estar estimulando ele. Com 6 meses, ela já deve sentar sem apoio. Com 9 meses, ela já deve estar levantando. Com 1 ano, deve estar andando. Mas, doutora, meu filho tem 1 ano e não anda. E daí? Calma, gente. Não é marco preciso. Completou 6 meses, tem que estar sentando sem apoio. A gente tem aí um período que a gente pode estimular e observar essa criança. A gente tem, na verdade, que respeitar também a individualidade e os estímulos aos quais aquela criança foi sujeitada, a que ela foi exposta. Por exemplo, não caia na cilada de comparar seu filho. E também não caia na cilada de rotular ele. E não caia na cilada de querer que ele seja um bebê precoce. Todos os pais, eu sempre falo isso, todos os pais são pais de filhos únicos. Irmãos podem ter o desenvolvimento diferente. Eu lembro que minha mãe sempre falou isso, que eu e minha irmã fomos completamente diferentes, né? Minha irmã sempre foi mais preguiçosinha. Até eu brinco assim, ela era bem gordinha, dificultava ela andar, né, Tati? E eu sempre fui mais pra frente. Mas ao contrário, eu era um bebê calmo e ela era um bebê super agitado e chorão. E a nossa personalidade mudou muito também. Então, gente, a gente tem que respeitar a individualidade. Estimular sem pressionar. E também não rotular as crianças. Lembra do Bolt, aquele super corredor? Já pensou se os pais dele quisessem estimular ele para ser um ginasta, por exemplo? Cada criança tem o seu potencial e ela vai ter o seu potencial ou para o violino, ou para a ginástica olímpica, ou para a natação. Até porque nessa questão também entram as questões genéticas, as questões de constituição corporal. Então a gente tem que respeitar essas fases e essas particularidades. Respeitar o tempo. Aquela criança
que não anda com 12 meses, ela não está taxada de que ela tem alguma incapacidade. Mas é um marco que a gente tem que observar e falar assim, opa, mas ela está levantando? Ela já está levantando sem apoio? Já tentou fazer alguma coisa? Não? Então vamos estimular. E quanto antes a gente identificar isso, mais cedo a gente pode investigar, prevenir e evitar as complicações. A Thaís está falando aqui, preguiçosa? Não, imagina. Então, a gente tem que usar tudo que a gente tem a nosso favor para estimular essa criança. O contato, o toque, expor ela ao ambiente, usar o que o ambiente tem. E lembrar também que é muito importante que a gente mude ela de ambiente. Como assim? Sensações, cheiros, texturas, o contato com a grama, com a areia, com a natureza, pegar uma flor. Eu sempre fiz muito isso com a Maitê. A gente passeando, aí a gente passava por algum jardim, falava: Olha, minha filha, que flor rosa linda! O nome dela é Rosa. Olha o cheiro que ela tem. Cuidado, ela tem espinho. O espinho fura. Desde pequenininha. A gente vai criando nessa criança as sensações. É muito importante a questão do toque, o motor fino para a gente estimular. Botar ela para pegar na areia, para brincar na areia. E eu vou citar uma questão para vocês. A gente tem que se atentar a essas situações. Uma vez a gente foi viajar com um casal de amigos meus, que a filha é sempre criada em casa. Aí a criança tinha 3 anos e quando a gente chegou na praia, ela estranhou a areia. Mas ela não estranhou de pisar e falar como que se fosse diferente. Ela simplesmente não quis pisar. Ela ficou assustada com aquilo. Por quê? Eu brinco que ninguém tira a mania de velho. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais difícil é tirar as nossas manias e nos estimular a coisas novas. Ela não tinha sido apresentada. Ela não sabia a sensação de afundar o pé. Imagina o quanto realmente isso pode parecer assustador. Você pisar o pé e afundar, e aquela areia pegando no pé de alguém que nunca foi exposto a isso. Então, assim, é muito importante que a gente proporcione menos brinquedos e mais brincadeiras. E até aquelas crianças que têm muitos brinquedos, que têm muitas coisas, a gente promoveu rodízio de brinquedos. Porque nisso a gente facilita a atenção dela naquele brinquedo e diferentes formas de brincar com ele também. E quando eu falo de brincadeiras, eu estou falando daquelas brincadeiras de interação. E elas podem ser feitas desde pequenininho. Sabia? Por exemplo, logo que o bebê nasce, o primeiro sentido dele, que está mais aguçado, vamos falar assim, é a audição. Então a gente pode estimular ele com chocalhinhos, de um lado da cabeça, do outro, já para ele ir localizando a questão do som. À medida que ele vai crescendo, a visão vai se desenvolvendo melhor. Desde sempre a gente pode colocar o mobile, aqueles do berço. Agora, uma coisa que é importante falar: vamos preferir as cores contrastadas. Por exemplo, um mobile preto e branco pode ser mais atrativo para esse bebê pequenininho do que um muito colorido. A gente ajuda até a fortalecer a musculatura do olho dele. Não é incrível? Se você não vai achar um mobile preto e branco, a gente também pode fazer isso, e eu ensino muito isso para os meus pacientes, logo no primeiro mês, é pegar um tecido que tenha listras pretas e brancas, amarrar numa almofada e sempre deixar, sempre não, mas vez ou outra durante o dia, deixar do ladinho do bebê, que a gente vai fortalecendo essa questão do olhar. Vocês já repararam que às vezes os bebês até os 6 meses, principalmente nos primeiros 3 meses, eles são meio estrábicos, né? Parece que ele olha para um lado, um olhinho fica, o outro vai. É justamente por causa dessa fragilidade, dessa imaturidade da musculatura. Então é muito importante que a gente vá estimulando essa criança dessas formas.
E quando eu falo em estimular dessa forma, não é treinarem eles para serem super campeões desde pequeno, mas para que eles possam ser campeões mais na frente. Então, com 3 meses, a gente também já pode brincar. Por exemplo, também é uma coisa que eu ensino bastante. Eu tô citando aqui, gente, só alguns exemplos, porque são inúmeros. Com 3 meses, a gente já pode colocar o bebê sentadinho, pegar no bracinho dele, né, sem forçar muito, e ir brincando de serra, 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 do. Porque aí a gente já vai criando o que a gente chama de propriocepção. A gente vai estimulando toda a coluninha dele, para ele já querer criar aquela noção do sentar. A criança tem um desenvolvimento céfalo-caudal. O que significa isso? Ela primeiro vai adquirindo o controle de cima para baixo. Por isso que primeiro ela firma o pescocinho, depois ela adquire controle do tronco para levantar mais, depois ela passa a rolar, a sentar, engatinhar e andar. Então, a gente não pode pular etapas. É muito complicado quando você pega um bebezinho que ainda nem senta e coloca naqueles puladores, coloca ele no andador. E eu vou falar os prejuízos disso já já. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Rigotti, meu parceiro, tá falando, cada criança é diferente, cada filho é diferente, pura verdade. E realmente é a mais pura verdade. Então, assim, eu brinco que como que a gente consegue ter pessoas tão diferentes que tiveram a mesma educação, criada no mesmo ambiente. Então, a gente tem que olhar esse indivíduo realmente como único. A Losângela, boa noite, Losângela. Gislaine, deu certo, né, Gislaine? Ela, na outra live ela teve problema para assistir ao vivo. A Lara, a Thaísa, a Ingrid, Érica, Camila falou que tá amando. Muito obrigada, Camila. A gente tem muito mais coisa para falar. Com 6 meses, quando é para o bebê começar a sentar, vamos falar, uma maneira que a gente tem de estimular fácil é pegando, por exemplo, sabe aquelas legs de academia? A gente pode encher tanto ela com lençóis ou com aquelas espumas de enchimento mesmo, até mais ou menos a altura do joelho e amarrar as pernas. Então a gente vai criar um cercadinho assim. E a criança vai poder sentar no meio e ela tem o apoio de todas as direções. Então, sempre monitorizando essa criança, viu, gente? E é a melhor hora para a gente começar a colocar essa criança no chão. Como que eu vou colocar meu bebê no chão? Duro? Sim, gente. Para ele começar a ter independência. Como que vocês acham que ele vai querer levantar se ele só fica na cama? Ou só fica no fofo? Né? Como é que a gente vai dar essa autonomia a ele? E é muito engraçado isso. Vocês sabiam que as crianças muito mimadas, mimadas que eu falo assim, de receber muita proteção, muito assim, elas podem ter até mesmo um atraso na fala. Se ela tem todas as vontades dela satisfeitas, se ela não precisa buscar nada, se ela não precisa pedir nada, ela não vai querer interagir. Então a gente tem que se atentar a essas situações. Por exemplo, lembrar das nossas brincadeiras de infância. Pular corda. Ah, mas como é que eu vou botar uma criança de 1 ano, por exemplo, para pular corda? Brinca da lagartixinha no chão, pular com os 2 pezinhos de um lado ao outro, né? A criança também adora imitações. Por que vocês acham que toda menina pega o sapato alto da mãe e vai lá desfilar pela casa? Por que vocês acham que todo menininho, assim que ele consegue, já quer pegar a gilete, passar a espuma de barbear, mesmo que não tenha navalha? Que eles gostam de imitar, eles aprendem por exemplos. Então é muito importante que a gente deixe essa criança brincar do faz de conta. Aquela questão, eu não vou lembrar bem agora o ditado, mas tem uma piada que fala assim, que é primeira lei do bom pai, sempre atender um telefonema imaginário. Então, se a criança pegar uma banana e disser alô,
pai tem que responder: oi, né? Porque é muito importante que a gente crie esse lúdico para a criança poder desenvolver as suas atividades. Por exemplo, ela vai querer pegar muito mais, ir atrás e brincar de esconde-esconde se ela estiver procurando a fadinha ou se ela estiver procurando alguma situação. Criar histórias. A gente consegue estimular todos os sentidos dessa forma. E lembrando que a gente sempre tem que ter compreensão, empatia e paciência. A criança, ela sente alívio quando ela sabe que os pais tiveram as mesmas dificuldades que ela tem e hoje eles estão aí, plenos, fazendo tudo o que eles conseguem fazer. Teve uma situação que eu nem ia contar nessa live hoje, mas aconteceu logo antes daqui. Eu estava no Pilates com a Maitê. Toda quarta-feira a gente faz Pilates juntas. É um momento que eu tenho com ela e é uma forma também. A gente tem uma frouxidão ligamentar genética de já ir estimulando e isso, né? E de ir fortificando essa questão toda da mobilidade, dos ligamentos dela e tudo. E ela estava fazendo um exercício, ela vira muito mais de ponta cabeça do que eu, ela tem um senso assim incrível. E ela foi jogar, ela estava de cabeça para baixo, com as perninhas para cima assim, segurando com os bracinhos na barra. E ela foi jogar as perninhas para frente e bateu no ferro. E naquele momento eu entendi que além de doer, ela ficou com vergonha, porque ela quis ir fazer do jeito dela. E ela começou a chorar. Então eu acolhi ela e falei para ela: filha, quando a mamãe era pequena, a mamãe fazia ginástica olímpica. E uma vez, no meio da competição, tem um instrumento que chamava cavalo, que a gente tem que apoiar com as mãos, ele é tipo um trampolim e virar. E eu apoiei a mão errada e eu acabei caindo e me machucando toda no meio da competição. Então eu sei o que você está sentindo. Eu também tive essas dificuldades. Esse acolhimento é muito importante para a criança. A gente tem que parar de falar: vai logo, vem, anda, tá com pressa. Quantas e quantas vezes eu já me senti mal quando eu tô andando em algum lugar, a Maitê para amarrar os sapatos e eu fico: vamos logo, filha. E eu comecei a me controlar. Então, em vez de falar vamos logo, meu Deus, você tá ficando cada dia melhor. É incrível a forma como você tá melhorando a forma que você amarra o sapato. Seu laço tá muito bom. Você tá fazendo cada vez mais rápido. Parabéns. Então, são formas que a gente tem de estimular com a disciplina positiva, sem querer taxar, sem querer rotular, né? E toda criança saudável em desenvolvimento dá trabalho. Então, a gente tem que parar de querer também limitar as crianças. Ai, não sobe. Ai, não vai. Ai, cuidado. Deixem. Sempre com segurança. Mas deixem que elas tenham as experiências dela. Deixem que elas tenham as vivências dela. Então, assim, como eu falei, a criança aprende muito por imitação. Então, desde bebê, a gente pode estar estimulando, fazendo as caretas. E cuidado nisso, gente, com a questão das telas. Celulares, tablets e televisão. A gente tem que evitar usar eles como a nossa rede de apoio. Naquele momento em que a gente tem que distrair a criança. Primeiro, porque eles têm vários outros malefícios, que a gente vai ter oportunidade de conversar mais na frente. E nessa questão, principalmente do desenvolvimento neuropsicomotor, a gente está criando crianças sedentárias, que ficam muito tempo paradas, e crianças que têm uma dificuldade de empatia com o outro. E muitas vezes de perceber sensações. Porque quando bebês, eles não conseguem identificar sentimentos por aqueles desenhos que estão lá na tela. Então é muito importante que quando vocês estejam, por exemplo, cuidando dos bebês, ou eles façam alguma coisa, ai, doeu.
Ai, a mamãe ficou feliz. Forcem as expressões, porque aí a gente consegue fazer com que eles vão percebendo. Por exemplo, se um bebê te bater, ai, a mãozinha é para fazer carinho. Com carinho, eu fico feliz. Quando bate, eu fico triste. Eles não têm maturidade para entender isso de outra forma. Então a gente tem que se adequar à fase que eles estão vivendo. Assim, da mesma forma que com uma criança maior, a gente já vai lidar de um jeito diferente. Então, nisso eu quero falar para vocês: cuidado. A proteção demais e o estímulo demais, eles são prejudiciais. Nem 8, nem 80. Parem de querer criar super-heróis ainda na infância. Parem de querer comparar as crianças e fazer com que o desenvolvimento delas seja uma competição. Permitam as crianças e estimulem elas em fases compatíveis com o seu desenvolvimento. Lembra que eu falei da questão do pula-pula? Uma coisa que sempre é muito perguntada também é a questão do andador. Como que eu vou colocar uma criança que às vezes nem senta ainda para ficar em pé? Ela pode, na verdade, atrasar o andar. Porque quando a criança está no andador, geralmente ou ela fica com o pé muito para baixo, aquele pezinho muito forçado, ou ela fica na ponta do pé. Então aí a gente já está estimulando ela de um jeito errado, o pisar de um jeito errado. Outra, a gente está estimulando o pisar antes do sentar. Então a gente pode ter um prejuízo do equilíbrio, da coordenação, a gente pode causar displasias, né? E lembrar que a gente está dando liberdade para uma criança que ainda não tem maturidade. A gente vai estar deixando ela ao alcance de coisas que ela não tem nem noção. E por justamente a gente não achar que ela não tem noção, é que deixa mais visível facas, gavetas, mais acessível. Oi, Alessandra, do Maternidade Médica, um grupo incrível que a gente tem. Um beijo para todo mundo aí. Deixa eu ver se tem mais comentários. A Érica também está assistindo, tudo bem? A Thais está aqui. Se uma criança te oferecer um telefoninho de brinquedo, atenda. Tem que atender. A Cecília, nossa professora de Pilates, está aí também. Juliana. A Gislaine está falando aqui, mas eu tenho medo dos tombos. Gislaine, foi ótimo você ter comentado nisso agora. Todos temos medo dos tombos. Mas quantas vezes nós já caímos? É a hora que a gente tem de ensinar que se cair, levanta. Um dia, eu estava conversando também lá no Pilates com uma colega nossa que faz Pilates com a gente, e ela estava justamente sobre o tema dessa live, e ela me contou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim: Natália, no dia que minha filha começou a andar, ela caiu. Mas ela caiu que ela bateu o dentinho ficou mole. E ela mamava e chorava. E eu fiquei tão traumatizada que eu passei, toda vez que ela levantava, eu assustava ela. Toda vez que ela ia levantar, eu pegava ela no colo. Toda vez que ela ia fazer, o que aconteceu? Ela foi andar depois dos 2 anos de idade. E ela citou que até hoje a filha dela tem um atraso em relação às crianças da mesma idade. Então eu quero falar para vocês que a nossa superproteção é prejudicial. Eu tive um caso que me marcou muito também lá no consultório, de um casal que desde a primeira consulta, eles só levavam o bebê no colo assim, com um travesseiro. Que eles falaram que era para não doer as costas do bebê. E eu sempre tentando conversar e falar assim, olha gente, vocês podem pegar ele também apoiadinho, segurar. Não vai doer as costinhas dele, eles estão preparados para isso. Então, a gente tem que, na verdade, ir estimulando. Então, toda consulta chegava com travesseiro.
Chegou ao ponto das meninas, as secretárias, perguntarem, doutora, o que aquele bebezinho tem? Ele tem algum problema no desenvolvimento? Ele tem alguma doença, né? E eu falei assim, não, gente, é cuidado mesmo e tal. E toda a consulta eu ficava lá na ansiedade de ver ele chegando sem o travesseiro. E nada. E eu sempre ensinando. Então, assim, com 2 meses, 3 meses, nada de firmar a cabecinha. Com 4 meses, nada. Com 5 meses, nada. E eu toda vez, ó, não vão falar que eu fui conivente, que eu fiquei calada, não. Toda consulta eu explicava. Com 5 meses eu perdi a paciência. Falei, olha, é o seguinte, com todo amor e carinho do mundo. Ou vocês tiram esse travesseiro, ou eu não vou mais acompanhar o filho de vocês. Porque, por mais que vocês tenham as opções pessoais de vocês como pais, para mim é horrível ver que vocês, mesmo achando que estão fazendo melhor, estarem prejudicando ele dessa forma, não ouvindo os conselhos. Então, de alguma forma, o que eu falo não está chegando a vocês. Então, se eu não estou conseguindo isso, a gente não está conseguindo manter uma relação. E eu não vou conseguir estimular ele da forma que ele precisa, prover a ele o desenvolvimento que ele precisa. E foi aí que eles tiveram o estalo. Então, assim, cada consulta a gente vai orientando, cada etapa, o que tem que ser estimulado. E é o que eu falo, o tempo, o carinho, o toque, eles são os melhores estímulos que vocês podem dar. Mas a superproteção, ela pode ser prejudicial. Tá, você está falando, o polêmico andador é incrível, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, já desaconselhou, ela proibiu o uso de andadores. Tanto que eu brinco, o pediatra que prescreve um andador, não orienta a uma mãe que um andador é prejudicial, ele está sendo um criminoso, ele está sendo conivente. Foram várias já situações, eu peguei bebê no consultório com fratura de costela por causa de uma queda com andador. Fora, quando o andador para, a criança vai, o que primeiro vai ao chão? Cabeça. A Paula Marinho tá falando que estava precisando mesmo ouvir. Fico muito feliz que tenha ajudado. E a Gislaine tá falando, e as mães comparativas, né? Que ficam disputando qual filho está mais à frente. É o que a gente citou como exemplo lá no começo, né, Gislaine? É absurdo você querer comparar uma criança e querer contar. Gente, tá um alarme tocando aqui. E a gente querer. Tem condomínio, gente, desculpa. E a gente querer contar que nosso filho, ou filho do fulano, ou achar que o nosso filho tem algum problema, porque ele não tá conseguindo andar ainda e o filho da fulana andou com 11 meses. Não, gente. Vamos parar com isso, tá? Cada criança tem seu tempo e ele tem que ser respeitado. Então, e outra coisa, eu vi aqui um comentário falando, a Solange está falando que segue, admira muito, muito obrigada. Cuidado também com aquela coisa, aquela consciência que a gente tem. Ah, ele é só um bebê, ele não está entendendo isso ainda. Ele é só um bebê, não faz mal eu assistir isso na frente dele. Criança é esponja. Tudo que a gente planta na cabeça dela, de alguma forma, vai ficar lá. Então, muito cuidado ao que vocês expõem seus filhos, né? Novelas, filmes, situações, brigas. Tudo isso pode influenciar no desenvolvimento neuropsicomotor dela. A gente tem que ficar atento. A Paula tá falando que a filha dela tá com muita preguiça na escola e pouco rendimento. E ela não sabe o que faz para melhorar. Paula, é o seguinte. Primeiro, isso é muito complexo. A gente tem várias formas de dificuldade de aprendizado, de dificuldade de baixo rendimento, seria na escola. A questão dos marcos é assim, por exemplo, eu vou me preocupar se ela tem algum prejuízo no desenvolvimento motor,
Se ela sempre teve a maior parte dos marcos normais? Não. Agora, se ela tem uma dificuldade de aprendizado, a gente tem que ver se é uma dificuldade específica na leitura, na fala, ver a questão da audição, do ver, né? Ver a acuidade visual dela. Então, tudo isso tem que ser investigado. Eu oriento mesmo que você procure seu pediatra e peça um relatório da escola, da psicopedagoga e veja se em casa, em quais funções ela tem mais facilidade e mais dificuldade, para que a gente possa estar vendo aonde é que está o problema e começar a estimular ela da forma adequada. Ah, mas ela já tem tantos anos, você está falando de bebê. Gente, sempre antes tarde do que nunca. Sempre é tempo da gente recuperar. Sempre é tempo da gente estimular. Eu estou estimulando a minha paciência na vida adulta. Então a gente tem que aprimorar as nossas habilidades. Foque e elogie a sua filha naquilo que ela tem de melhor. Por exemplo, a Maitê não gosta muito de esporte. Ela gosta de brincar, de correr, ela gosta de correr na grama, desenhar, tudo. Mas ela ama música. Eu vou falar que ela não. Ah, ela tem algum problema porque ela não gosta de fazer esporte? Ela tá tocando violino. Então vamos estimular o que os nossos filhos têm de melhor. E focar naquilo, né? Veja se ela gosta, por exemplo, a gente tem várias formas lúdicas de lidar com o aprendizado. A gente vai ter um tema sobre isso também, tá? A gente deixa para falar mais sobre isso depois. E então, eu quero frisar, principalmente nesse comentário que você falou, a importância dos pais. A importância dos pais na atenção. Teve um estudo americano, se eu não me engano, da Pensilvânia, que ele seguiu várias crianças até os 15 anos, fazendo testes de inteligência nessas crianças em cada idade. E as crianças que tinham o melhor coeficiente de inteligência, o famoso QI, eram aquelas às que os pais davam mais atenção. Eu não estou falando mais tempo, eu estou falando mais atenção. Se essa atenção puder ser alinhada ao tempo, melhor ainda. Ou seja, esse aqui eu achei incrível. É a vontade de se relacionar com os outros seres humanos que faz com que as crianças sejam estimuladas. Que faz com que a gente, é a vontade de se movimentar, de se comunicar, de expressar o que sente, que faz com que os nossos filhos atinjam o pleno desenvolvimento neuropsicomotor. Então, quanto mais a gente valorizar cada fase, estimular cada fase e escutar, mesmo quando eles ainda não sabem falar, a gente vai receber isso em breve. Imagina o quão delicioso não deve ser seu filho chegar correndo, te abraçar, beijar. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, papai. Obrigada. Eu sei que eu me emociono com isso até hoje. Eu e a Maitê, eu sempre tive o cuidado, como eu trabalho muito fora, de deixar recadinhos para Maitê. Eu pegava os post-its, mesmo quando ela ainda não sabia ler, eu fazia carinhas de sorriso, coração, colocava na lancheira dela, ou deixava em cima da cama. Por que eu tô contando isso? Porque hoje eu recebo direto, eu chego em casa, às vezes de algumas noites, dia, noite, fora, tem um recadinho no meu espelho, tem um cartaz, desenhos, te amo, mamãe. Então é muito importante que aqueles hábitos que a gente quer que nossos filhos tenham, aquilo que a gente quer estimular neles, a gente tenha também. E vamos ver se tem mais perguntas aqui.
Igor está falando ótimos exemplos, obrigada. Meu pai tá falando que em 2 lives ele estará aqui comigo. Saudades, viu? Aí eu vou apresentar meu velhinho para vocês. E a Solange tá falando que poderia fazer um vídeo sobre roupas com isso. Ah, tá. Aquela questão, né, de quantas roupas o recém-nascido tem que usar. Gente, bom senso, mas depois a gente explica direitinho. E o Rigode também está falando que a esposa dele, que é dentista, já atendeu criança que fraturou dentes após queda do andador. Isso é verdade. E porque o andador, na verdade, e por que ele pode prejudicar? Eu acabei não falando, ainda bem que você voltou nesse assunto. Ele prejudica o andar, primeiro porque, igual a gente falou, a gente pula a coordenação motora do sentar e tudo. E outra, quando aquela criança começa a se levantar, ela fica insegura porque está sem apoio. Então, o andador, na verdade, ele não está estimulando em nada e ainda está expondo nossos filhos a riscos. A mamãe está falando que os recadinhos também são uma forma de estimular, de geração em geração, né, mãe? Esqueci de comentar aqui com vocês que essa mania de deixar recados eu herdei da minha mãe também. Então, é muito importante. A Paula está agradecendo. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. A Ingrid está falando que não sabia. Não sabia do que, Ingrid? Depois você comenta aí. O Tássio Pimenta, Thales, Rafael Gomes, Luiz Cardoso. Gente, quanta gente! Que legal! Então, eu acho que acabaram as perguntas. Eu quero. Eu vou ler um texto para vocês que eu preparei. E a frase inicial eu não. O autor é desconhecido, mas eu quero que vocês reflitam ele com muito amor. E depois dessa live, por favor, comentem em que ela ajudou vocês, o que eu falei que vocês ainda não tinham percebido e qual as mudanças que vocês vão conseguir provocar na vida dos filhos de vocês com o que a gente falou aqui. Quem está ouvindo depois, quem vai ouvir depois, pode comentar também. Não se esqueçam que até hoje, para você clicar lá na nossa página, assinar a nossa lista de e-mails, para a gente poder dar lá o quadro de atividades e as dicas sobre como controlar as birras, tá bom? A gente vai enviar até sábado. Então eu vou ler. Podia ter uma musiquinha de fundo aqui, mas a gente pensa, tipo bem Ana Maria Braga abrindo o programa. Mas eu achei muito interessante compartilhar ele com vocês agora e falar sobre isso. Então, ó, a preocupação olha ao redor, a culpa olha para baixo, o medo olha para trás e a fé olha para cima. Nós pais não devemos nos preocupar olhando ao redor comparando nossos filhos. Eles são únicos. Não devemos olhar para baixo com culpa por não acertar o que disse o manual, quando fizemos o que melhor poderíamos fazer naquele momento. Não devemos olhar para trás com medo dos erros do passado, quando entendemos que educar e estimular é um ato contínuo. Devemos olhar para cima, para o alto, para nos manter em evolução, aperfeiçoamento e esperança. E eu sigo com vocês, acreditando em pais mais capazes e em crianças melhores. Para um futuro. Um beijo e obrigada. Tchau, tchau.